Vamos trazer um caso registrado entre Itinga e Araçuaí, a prisão de um homem que é acusado de ter abusado sexualmente, de ter estuprado as 11 filhas. Isso mesmo, 11 filhas. Uma delas, hoje com 25 anos de idade, começou a ser violentada pelo próprio pai quando ela tinha apenas 17 anos. E em decorrência desses abusos sexuais, ela acabou engravidando e dando luz a uma criança, dando vida a uma criança que hoje já está com 5 anos. Ou seja, a criança que nasceu é filha do próprio avô. Já imaginaram isso? A que ponto a humanidade está chegando, gente? A que ponto a humanidade está chegando? Se é que uma pessoa que pratica abuso sexual contra os próprios filhos pode ser tratado como ser humano, né? Porque uma pessoa que faz isso aí, normal, eu vou te dizer que ela não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não é possível. Isso é um absurdo, sob todas as maneiras, né? Vou trazer os detalhes, primeiro com o Luiz Henrique Vieira, falando da prisão, e depois o delegado lá de Araçuaí, Dr. Ciro Roldão, vai dar daqui a pouco detalhes também dessa prisão desse homem, registrada no final de semana. Luiz Henrique Vieira, conta o caso pra gente. Uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, levou a Polícia Civil a prender um homem de iniciais SAMO, de 47 anos de idade, suspeito de ter estuprado suas 11 filhas. A prisão, na noite deste sábado, feita por policiais da delegacia de Araçuaí, ocorreu em Cabeceira do Teixeirinha, zona rural de Itinga. As primeiras informações eram de que um pai de família estaria abusando sexualmente de 2 filhas menores, uma de 13 e outras de 17 anos. As 2 vítimas foram procuradas e ouvidas pela polícia. A partir desse depoimento, eles descobriram uma sequência de crimes cometidos contra todas as filhas do homem, a começar pela mais velha, hoje com 25 anos de idade. Em consequência do incesto, ela tem um menino de 5 anos de idade. No período em que essa filha ficou grávida, o homem a privava de alimentos e a forçava a tomar remédios para abortar, segundo as investigações. A mulher do estuprador teria sido conveniente, de iniciais PAS, de 45 anos de idade. Foi procurada pelos policiais, mas a princípio negou que as filhas tenham sido estupradas e que ela as tenha induzido a mentir, negando terem sido abusadas. Durante as investigações policiais, souberam que o homem havia feito uma proposta para morar com a companheira e a filha de 25 anos em um trio amoroso. A mulher dele não concordou e resolveu falar a verdade sobre os estupros. Com as provas reunidas, o delegado Ciro Trindade Roldan de Carvalho pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela comarca de Araçuaí. Segundo policiais, o homem estava escondido em local de difícil acesso, com muito mato alto e estradas em péssimo estado. Para a Rádio 98 FM, repórter Luiz Henrique Vieira. Chega a dar uma dor no coração, né? Quando a gente tem que dar uma notícia como essa. Cara, pai, ter coragem de abusar sexualmente das 11 filhas, todas menores de idade. E sabe por que o caso foi descoberto? Porque ele fez uma proposta para a companheira dele e queria ter um triângulo amoroso. Queria manter relação a 3 com a companheira, essa filha, né, que já vinha sendo abusada desde os 17 anos de idade, que inclusive tem um filho de 5 anos com ele. E aí, dessa vez, ela então resolveu denunciar, abrir a boca, denunciar, para que a situação chegasse ao conhecimento das autoridades. Resultado, a polícia investigou o caso. Aliás, a equipe do delegado Dr. Ciro Roldão tem realizado um trabalho fantástico lá na região de Araçuaí, né? Volta e meia a gente vê aí muitas ações desse delegado com sua equipe dando resposta a crimes absurdos que acontecem lá naquela região. E esse é mais um deles. O doutor Ciro, a pedido nosso, né, traz agora em vídeo mais detalhes dessa prisão, desse pai que abusava das 11 filhas, e que inclusive é pai, avô de uma criança, de uma das filhas que ele vinha abusando, violentando, desde quando ela tinha 17 anos de idade, quer dizer, hoje está com 25 anos. Vamos acompanhar o que diz o doutor Ciro Roldão,
já parabenizando a Polícia Civil pelo trabalho, ele e a equipe por dar uma resposta num caso que não pode ficar impune. Caso desse não pode ficar impune. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Araçuaí, efetuou a prisão de um homem de 47 anos neste último sábado, dia 16. Um homem que supostamente praticou abusos sexuais contra os seus 11 filhos menores de idade. Essa denúncia chegou até nós através do Conselho Tutelar. Vizinhos notificaram o órgão que foi até a residência desse casal e entrevistou a mãe das crianças e as crianças. E essas negaram o abuso. Os conselheiros não acreditaram nessa história, nessa negativa, e acionou a Polícia Civil. Nós de imediato começamos a investigação. Ao adentrarmos nos trabalhos investigativos, descobrimos que esse pai abusou sexualmente da filha menor de idade de 13 anos, outra de 17 e uma que atualmente tem 25 anos de idade. Detalhe que essa jovem de 25 anos começou a sofrer os abusos quando ela tinha apenas 17 anos. Desses abusos foi gerada uma criança que hoje tem 5 anos de idade. Ou seja, o pai, ele é pai e avô dessa criança de 5 anos de idade. Inicialmente, a mãe negava as acusações. Contudo, após o pai fazer uma proposta, à mãe de ter um relacionamento a 3, ele, a mãe e essa filha de 25 anos, a mãe, indignada com a situação, começou a resolver, a colaborar com as investigações e falar de fato a verdade, que de fato as crianças tinham sido abusadas sexualmente. Com isso, representamos pela prisão preventiva do indivíduo que foi deferido pelo juízo de Araçuaí. Após sair esse mandado de prisão, em sigilo, começamos a fazer diligências para prender esse autor. Contudo, esse autor já sabia que ele já tinha sido denunciado no Conselho Tutelar. Então ele já ficou meio arredio, sabendo que poderia ser preso a qualquer momento. E pela logística de chegar até na zona rural, tivemos muita dificuldade. Ficamos mais de um mês tentando efetuar a prisão deste indivíduo, pois ele, por ser zona rural, na hora que nós chegávamos ao local, cachorro latia e ele via qualquer tipo de pessoa diferente, ele já se deslocava, já saía em fuga. Inclusive temos notícias até que ele tinha feito um buraco no meio da mata para se esconder da polícia. Mas esse absurdo quadro de violência sexual chegou ao fim com a prisão do autor. Este indivíduo agora segue à disposição da justiça. Que bom, que a polícia conseguiu investigar. Trabalho brilhante realizado aí pelo Dr. Ciro Roldão e sua equipe para efetuar a prisão desse indivíduo. Que ser humano isso não pode ser classificado de ser humano, que o cara que abusa sexualmente dos próprios filhos não pode ser classificado de ser humano. Ele pode ser tudo, menos humano. Menos humano. Isso é nojento, é repugnante, estarrecedor. Isso é de chocar qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção e de respeito ao ser humano. O pai e a mãe existem para proteger os filhos, para criar, para dar carinho, para dar educação, para preparar para a vida e para protegê-los, inclusive, para que outros criminosos não pratiquem esse tipo de coisa. Aí quando você dá notícia de que criança foi abusada pelo próprio pai, é de cair o queixo, É de cair o queixo. E não foi uma filha só, não. Foram as 11. As 11. Uma delas, ela engravidou. Hoje a criança está com 5 anos, filha do próprio avô. Imagina o psicológico de uma criança dessa aí. E ainda deu remédio para abortar. Ainda deu remédio para que abortasse. E depois o cara ainda faz uma proposta para a companheira, para a esposa dele, de manter relacionamento a 3. Ele, a esposa e a própria filha que ele já tinha engravidado. Olha, é doença mesmo. A sociedade está doente. Não tem palavra que explique um negócio desse não, gente. Não tem palavra que explique uma coisa dessa aí, não. Sinceramente, a que ponto nós estamos chegando? A que ponto nós estamos chegando?